Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo voltado para análise de desempenho no futsal. Dessa vez voltado para análise de goleiros ou análise de guarda-redes. É, Muitas pessoas ainda não têm esse hábito de analisar os guarda-redes, os goleiros. Então eu trago aqui uma ideia de protocolo que eu uso no meu dia a dia de trabalho e gostaria de apresentar para vocês. Claro, cada profissional tem sua forma de analisar a partida, cada um tem seu protocolo, e aqui eu trago um protocolo que eu tenho desenvolvido, que tenho usado no meu dia a dia de trabalho. Então, mais uma vez, vamos analisar a equipe do Elétrico de Portugal na partida válida pela 14ª jornada da Liga Placar, a temporada 2019-2020. A partida terminou pelo placar de 5-3 para o Benfica, foi um jogo na casa do Benfica, e utilizamos fizemos a coleta de algumas informações, alguns dados, claro, montei um protocolo dentro do Longomet, que é o sistema que eu uso, e a partir daí eu realizei todo o sistema de análise do goleiro do Elétrico no primeiro e segundo tempo. Então, esse protocolo deu o nome de protocolo RF, Futsal Estatísticos, e foi separado da seguinte forma: ações ofensivas e defensivas. Nas ações ofensivas, o que foi analisado? Os passos certos, passos errados, os lançamentos, que aí entra os lançamentos com as mãos e com os pés, certo? E certos e errados. Nesse caso aí eu não separei os lançamentos com os pés, os lançamentos com as mãos, certo? As assistências e as finalizações a gol. Só destacando, nessa partida não identificamos nenhuma assistência e também nenhuma finalização gol da equipe do goleiro do guarda-redes do Elétrico. E pensando nas ações defensivas, fizemos uma análise em cima das finalizações defendidas e usamos a ideia de se houve um rebote após a defesa ou não, e também fizemos marcações de algumas técnicas utilizadas. Claro, em cada região existe um nome para cada técnica, em cada país, então eu usei de acordo com a base de conhecimento que eu tenho aqui no meu material. Então, seguindo, nas ações defensivas também analisamos as defesas em situações de 1 para 1, os gols sofridos, os desarmes com bola e sem bola. Sempre pensando na ideia de identificar a região da quadra onde aconteceu a ação e identificando certo ou errado e algumas definições a mais, que eu vou apresentar cada um logo seguinte. Então, vamos começar pelas ações ofensivas, né? Então, pensando na questão dos passos certos, eu considerei como passo certo duas situações. O passe com os pés, de uma maneira mais assim, uma bola rasteira, por exemplo, um passe mesmo, diferenciando de um lançamento. E também um passe com as mãos uma bola totalmente rasteira, certo? As bolas que foram lançadas meia altura ou por cima foram consideradas lançamento. Então, o passe eu considerei como passe o passe certo. O passe com a mão, a bola rasteira, ou e também um passe com os pés, passe rasteiro também. Então, no primeiro tempo, podemos identificar que o guarda-redes do Elétrico ele realizou dois passes certos, sendo um com as mãos e um com os pés. Já no segundo tempo, ele realizou um pouco mais, ele foi um pouco mais exigido na questão de bolas para realizar o passe. Outra coisa também que foi característica da marcação de um passe certo foi o seguinte: não adianta a gente estar marcando um passo para o lado, um passo para trás, um passo que não tem objetivo, certo? Então, os passos que foram marcados, todos eles quebraram a primeira linha de marcação. Então, a equipe do Benfica subiu a marcação. Então, o passe ele foi realizado para uma das alas, onde ele conseguia quebrar a primeira linha de marcação da equipe do Benfica, certo? Seja com as mãos ou com os pés. Então, vocês podem observar aqui o direcionamento do passe,
sempre para frente, né, usando mais as questões diagonais. Podemos observar o que é que a gente pode definir aqui também. A maioria dos passes que o guarda-redes do Elétrico efetuou foram para a quadra na ala esquerda, na sua ala esquerda. Então, aqui podemos ver que no primeiro tempo foram 2 passes para a ala esquerda, e no segundo tempo a gente teve aqui 1, 2, 3, 4, 5 passes para a ala direita, sem falar nesse passe mais avançado, que veio após uma questão de um desarme com bola, que a gente vai falar logo em seguida. Então, mais um passe realizado, certo? Pensando nos passes errados, o que foi que eu usei de protocolo? O passe realizado com a mão ou com o pé errado e não interceptado, certo? Então, tem aqueles passes interceptados, onde o atleta efetua o passe e é interceptado. Mas, nesse caso de passes errados, foram 4 situações onde eu acabei marcando aqui. Foram 2 bolas que o goleiro ele isolou a bola para o lateral, deu um passo para fora, e também 2 bolas que a gente chama que ele diz que se livrou da bola. Então pode ver que são 2 bolas longas, poderiam ser consideradas lançamentos, mas pela característica, pela forma de visualizar, foi identificado como se fosse uma situação de se livrar da bola, por muitas vezes até uma questão de uma falta de linha de passe dos atletas, dos seus companheiros de equipe. Pensando aqui na questão dos lançamentos, pode ver que já não temos as linhas de direcionamento, e sim os pontos onde a bola foi lançada. No primeiro tempo, podemos observar o quantitativo de passes, de lançamentos realizados pelo goleiro. Aí sim, lançamentos baixos, vamos usar uma questão de média altura, e um lançamento mais longo, mais parabólico. Desses passes, desses lançamentos, 10 foram certos, 6 foram errados, ou seja, não tiveram não foram interceptados, também não, como posso dizer, não encontraram o destino final, que seria um atleta de equipe, um companheiro de equipe. E 7 lançamentos interceptados. Todos eles estão distribuídos na quadra de jogo. Podemos ver no primeiro tempo houve uma maior exigência de lançamentos. Aqui sim entra a ideia de lançamentos com as mãos e com os pés, ok? Foi considerado lançamento com os pés a bola mais parabólica, a bola lançada por cima da defesa. É diferente da questão do passe, que o passe foi considerado um passe, uma bola rasteira. Então podemos ver o quantitativo de passes. Então temos aqui são 23 lançamentos, 10 certos, 6 errados e 7 interceptados. Uma coisa que a gente pode estar observando também, uma dica para quando a gente for analisar a questão vamos analisar a questão de um goleiro adversário. Claro, aqui eu estou analisando como se fosse o meu goleiro, o goleiro da minha equipe. Mas a gente poderia estar pensando na questão de identificação de frequências coisas que se repetem na partida. Como que frequência? Então, se a gente fosse tomar o guarda-redes do Atlético como um goleiro adversário, um guarda-redes adversário, onde também devemos estar estudando o guarda-redes adversário, para que a gente possa estar identificando as ações que se repetem no decorrer da partida, então comportamentos que ele repete durante a partida. Então, a gente poderia destacar uma situação que ajudaria muito na nossa preparação pré-jogo, pré-partida, que seria a questão do direcionamento dos lançamentos. Como podemos observar aqui, de todos os lançamentos realizados, claro, a maioria foram sempre buscando, a grande maioria foi buscando as alas da quadra, mas principalmente a questão do lançamento visando a ala esquerda, a parte mais profunda da quadra esquerda. Então aqui temos 2, 4, 6, 7 lançamentos buscando a ala esquerda em profundidade no primeiro tempo, e no segundo tempo mais 4 lançamentos. Só destacando e relembrando, lançamentos com as mãos e com os pés, certo?
Aí vocês podem estar criando um protocolo de vocês, onde vocês podem estar fazendo o seguinte: podem separar a questão de lançamentos certos e errados com as mãos e lançamentos com os pés certos e errados. Aqui eu juntei tudo numa só situação. Então, só peguei os números finais, que foram 10 certos, 6 errados e 7 interceptados. E identificando que a grande maioria dos lançamentos aconteceram sempre buscando a ala esquerda do guarda-redes. E sempre na quadra adversária, o mais profundo possível. Vamos agora passar para as ações defensivas. Há diversas coisas que a gente pode estar analisando nos guarda-redes, tanto da nossa equipe como da equipe adversária. Então, a gente pode estar identificando ações defensivas como as bolas defendidas, qual é a região da baliza que ele mais defende bola, qual é a técnica que ele usa, se ele rebota muito a bola, se não, se o rebote é para o meio da área ou não. Então, há diversas situações que a gente pode estar analisando. Outra coisa também muito analisada hoje pelas equipes são os comportamentos dos guarda-redes ou goleiros, né? Em situações de bola parada, seja no tiro de 10 metros ou no pênalti. Muitas vezes a gente sabe que o goleiro tem um certo comportamento diante de uma situação de bola parada, onde ele está ali numa situação de 1 para 1 contra o adversário. E também pensar na questão de uma análise mais profunda de uma situação de 1 para 1, onde a bola está em movimento, o atleta adversário entra numa situação de 1 contra 1, e o portador da bola, né, ele entra numa situação de 1 para 1 contra o guarda-redes. Então, o guarda-redes tem um certo comportamento. Uns ficam mais fixos, mais parados, outros adiantam-se um pouco mais, outros menos. Uns tomam a linha da área e à medida que o adversário vem se aproximando dele, ele vai recuando. Então, assim, há diversos comportamentos que os guarda-redes podem estar adotando durante a partida. Nesse protocolo que eu utilizei aqui, com ações defensivas, eu usei a questão dos desarmes com bola, que são aqueles desarmes que o goleiro realizou e permaneceu em posse de bola. Claro, vocês podem, a gente pode ainda ir um pouco mais além e destrinchar, dividir ainda essa questão dos desarmes com bola, pensando na questão das interceptações. Há profissionais que analisam a interceptação e o desarme, e há profissionais que juntam os dois. Então, a ideia é de ter um desarme. Então, nessa partida, o guarda-redes elétrico, ele realizou um desarme, 3 desarmes no primeiro tempo e um desarme no segundo tempo. Isso, desarmes com bola, onde ele permaneceu com a posse de bola. A equipe dele permaneceu com a posse de bola, certo? E o desarme sem bola foram mais bolas interceptadas, sempre na ala esquerda. O que é que a gente pode pensar na questão dos desarmes, pensando nos guarda-redes? A importância tática dele de estar sendo considerado o último homem defensivo. Antes, os sistemas defensivos, os sistemas, né, tanto no futebol de campo como no futsal, eles não contavam com os goleiros. Então, pensando no futebol de campo, era o 4-4-2, 4-3-3. Ou no futsal, a gente usava o 2-2 ou 1-2-1. Mas hoje, a gente já conta com o goleiro como um homem de defesa. Então, a gente já insere eles na formação tática. Então, pensando que uma equipe que joga com um pivô de referência, que, na teoria, ele estaria jogando no 3-1, ele joga no 1-3-1 ou 1-1-2-1, certo? A questão de jogar no 4-0, então a gente tem, pensando a nível de ataque, pensando a nível de defesa, uma equipe marca quadrante, que é o 2-2. Então a gente tem 1-2-2. Então, diante de uma situação de analisar o nosso guarda-redes ou o guarda-redes adversário, a gente pode estar observando a questão do comportamento dele como o último defensor. Como é que ele está se comportando na questão de antecipação de bola, interceptação de passe, desarmes. Qual a importância do guarda-redes dentro do nosso sistema defensivo? Então,
esse protocolo eu dividi. Os desarmes com bola, onde o goleiro permaneceu com a posse de bola, e o desarme sem bola, que é onde o guarda-redes ou goleiro, porque no Brasil a gente chama de goleiro, em Portugal, guarda-redes, em outros lugares chama de porteiros. Então, eu vou usar a nomenclatura de guarda-redes, certo? Para não confundir. Então, qual é a importância do guarda-redes no nosso sistema defensivo? E como é que o nosso guarda-redes está se comportando no nosso sistema defensivo? E também a gente visualiza a questão do adversário. Como é que o guarda-redes adversário ele joga? A gente vê muito a questão de algumas grandes seleções, onde o guarda-redes é um grande defensor, joga sempre muito adiantado. Existem diversas situações aí que a gente pode estar observando de jogos, principalmente da seleção espanhola, onde o guarda-redes deles joga bem avançado e é um homem de cobertura, né? Então, vamos seguir aqui. A gente pode estar analisando também a questão dos gols sofridos. Qual foi a região da quadra que o nosso goleiro mais tomou gols, né? A gente pode estar observando aqui nos dois tempos, tanto no primeiro como no segundo, que é o seguinte: a, a, os gols sofridos pelo nosso guarda-redes da equipe do Elétrico foram todos à frente do tiro de 10 metros. Então, bem próximo da área. Então, pensando a nível de área, no primeiro tempo tivemos um gol dentro da área. No segundo tempo tivemos 2 gols, 3, vamos levar 3 dentro da área, está bem em cima da linha, e um mais afastado. Mas todos eles, se a gente pensar na questão de divisão da quadra, a gente pode estar observando aí qual foi a região da quadra que a gente tomou mais gols. Existem alguns treinadores, ou todos os treinadores, não sei como é que funciona nas outras regiões, nos outros países, que quando eles vão montar um sistema defensivo, principalmente quando eles estão marcando em zona, eles conversam com o treinador de guarda-redes e a partir daí eles definem uma estratégia de até onde minha defesa pode andar para trás. Meu guarda-redes, ele se garante muito à frente do tiro de 10 metros. Então, minha defesa pode andar até os 10 metros. A partir daí, não tem como mais andar para trás. Meu guarda-redes não tem uma certa segurança. Isso não estou dizendo que o guarda-redes do elétrico não tem essa segurança. Mas eu estou exemplificando diante de algumas situações que a gente encontra no dia a dia. Então, assim, o meu guarda-redes ele é muito bom até os 6 metros. Então, minha defesa é muito. Ela se tranquiliza diante da situação de que até os tiros de 6 metros o guarda-redes se garante. Então, aqui eu posso transformar a questão de uma zona vermelha de acordo com a segurança que o goleiro, que o guarda-redes ele tem, a segurança, as características que ele apresenta. Né? Então, a gente pode estar observando aqui o guarda-redes, os gols que tomamos, que a equipe do Elétrico tomou, tanto no primeiro como no segundo tempo, todos à frente da linha de 10 metros. E aqui a gente pode estar observando abaixo o direcionamento das bolas. Onde é que as bolas entraram mais na questão dos gols que a gente tomou? Então, assim, aqui a gente pode estar observando, meu guarda-redes tomou 2 gols no quadrante mais alto na esquerda dele. Então, assim, se essa é uma falha do nosso guarda-redes em tomar esse gol, ou foi uma questão de estratégia da equipe mesmo. Então, assim, a gente pode estar observando, se a gente for analisar a equipe adversária para fornecer informações para o nosso guarda-redes, para o nosso departamento de guarda-redes, a gente pode estar dizendo, os últimos gols que a equipe do Benfica realizou, a grande maioria foram nos quadrantes mais acima. A gente divide em 6 quadrantes a nossa baliza. Então, é uma forma de alertar nosso guarda-redes também para a situação. Mas nesse caso aqui, a gente está analisando o nosso guarda-redes. Então, onde foi que ele tomou mais gols, qual a região da quadra e qual a região da baliza que a bola entrou. Certo? Seguindo, as defesas de 1 para 1. Então, é aquela situação de que o adversário entra numa situação de 1 para 1 com o nosso guarda-redes e qual é o comportamento dele? Onde é que ele se posiciona?
Então, assim, onde é que a equipe finaliza gol? Essas marcações na quadra podem acontecer de diversas formas. Eu deixei aqui dois modelos para que vocês possam estar observando. Primeiro, o posicionamento do nosso guarda-redes, onde é que ele se posicionou, pensando nesse aqui, nessa situação aqui, foram quatro situações durante toda a partida de defesas de 1 para 1. Tá? Salvo, eu não contei as situações de 1 para 1 que foram finalizadas para fora. Eu contei a situação de quantas defesas o nosso guarda-redes realizou numa situação de 1 para 1. Então ele venceu 3 bolas e só perdeu uma, que foi um gol que ele tomou, que foi nessa região aqui da quadra. Então, pensando aqui em duas situações. Nessa situação aqui é o posicionamento do nosso guarda-redes. É uma possibilidade que a gente pode estar usando no nosso protocolo que a gente cria. Onde é que meu guarda-redes se posicionou e onde foi que ele venceu uma situação de 1 para 1. Então, aqui foi uma situação vencida de 1 para 1. Pensando nessas outras três situações, aqui são as situações de onde o portador da bola, ele entrou na situação de 1 para 1 contra o guarda-redes. Só para caracterizar, só para explicar, nessa situação de 1 para 1 aqui, onde o guarda-redes defendeu, a bola foi finalizada a partir dessa região daqui. Então, dessa região mais na ala, próximo à linha dos 10 metros, bem na ala, e ele venceu essa situação de 1 para 1. Pensando na segunda possibilidade de protocolo para análise das situações de defesa de 1 para 1, aqui foram as situações onde os nossos adversários entraram em 1 para 1. Então, nessa situação aqui, houve o gol, certo? Então, o guarda-redes saiu, uma bola por cima, e aqui duas situações de 1 para 1, onde o nosso guarda-redes defendeu. Então, pensando aqui, ele venceu 3 situações e perdeu apenas uma, que foi o gol que ele tomou. Aqui a gente entra numa parte mais detalhada. As finalizações defendidas pelo nosso guarda-redes. Então aqui a gente pode estar observando a região da quadra onde aconteceram as finalizações e o nosso guarda-redes realizou a defesa. Então a gente pode estar observando aqui no primeiro tempo e segundo tempo. Então a gente observa a questão das finalizações, o local onde aconteceram as finalizações, certo? A gente pode estar observando também a região da baliza onde nosso guarda-redes defendeu mais bolas. Então podemos ver que os gols sofridos, eles aconteceram mais nos quadrantes superiores, do meio da baliza para cima. Já na situação de finalizações defendidas, podemos observar o seguinte, que a maioria das defesas aconteceram no quadrante mais baixo, do meio da baliza para baixo. Então, temos três quadrantes. Então, podemos observar no quadrante mais à direita do nosso guarda-redes, 2 defesas. No quadrante centralizado foram 3 defesas. E no quadrante da esquerda, 4 defesas. E 2 defesas nos quadrantes da baliza do meio para cima. Aí a gente pode estar pensando mais em que qual foi a origem da finalização do adversário, onde o nosso guarda-redes ele realizou as defesas. A questão aquilo que eu falei anteriormente, qual é a região da quadra que o nosso goleiro se garante, nosso guarda-redes se garante na questão pensando das finalizações. Então, meu guarda-redes se garante mais do tiro de 10 metros para trás. Meu guarda-redes se garante mais nas alas, em bolas de ala. Então, a gente pode estar observando diversas situações na análise de finalizações defendidas. Outra coisa que a gente pode estar observando também, que eu inseri nesse protocolo, foi o seguinte: das finalizações defendidas, quantas resultaram em rebote para a equipe adversária? Aqui eu penso, como é que eu caracterizo um rebote?
Meu goleiro realizou a defesa, ele não ficou em posse dela, imediatamente ela já caiu nos pés do nosso adversário. Então, eu caracterizei dessa forma. Então, com rebote, o nosso guarda-redes ele realizou a defesa, mas sobrou de imediato para nos pés do nosso adversário. E sem rebote foi a questão de nosso guarda-redes ele defendeu. Ou ele fez um encaixe ou empunhadura, ou fez uma base e não soltou a bola, ou senão ele realizou uma defesa onde colocou a bola para lateral ou para escanteio, mas que não gerou um rebote de imediato, uma bola de rebote para o adversário. Essa situação aqui das finalizações defendidas, pensando na técnica utilizada, aí vai variar de cada profissional. Você que é treinador do guarda-redes, você tem aquela ideia, tem as técnicas que você gosta de observar seu guarda-redes. Então, pensando em números, né? Parte quantitativa. A gente está pensando aqui em parte quantitativa. Mas na parte qualitativa, a gente também pode estar observando. Certo? Pensando na questão da técnica. É o meu goleiro, meu guarda-redes, ele não realizou nenhuma defesa por queda lateral. Ou nenhuma defesa por espalmada. Mas ele realizou 5 defesas com os pés. Então, podemos observar aqui que 5 das defesas foram com os pés, 3 fechando o ângulo, onde o goleiro ele sai numa situação até de joelhos, ou sempre fechando o ângulo. Uma defesa baixa, uma defesa pensando na questão de empunhadura ou pegada, e a questão de encaixe, onde ele realizou encaixe. Claro, a nomenclatura varia de lugar para lugar, de país para país. Então, eu usei essa ideia, mas você pode estar observando de acordo com a sua técnica. A ideia aqui é despertar a, a, a vontade de você analisar mais a fundo, a questão de você conhecer um pouco mais a fundo a análise do guarda-redes. E não ser só aquela ideia de, meu guarda-redes defendeu bem, não tomou gol, tomou poucos gols. Então, a gente detalhar mais a fundo, e mais a fundo a questão do estudo do guarda-redes. Por quê? A partir daí, nós que fazemos parte de departamentos de guarda-redes, nós trabalhamos diariamente com treinamento de guarda-redes. A gente pode estar usando esses dados para que a gente possa estar fazendo correções, a gente possa estar corrigindo posicionamento, corrigindo técnicas, corrigindo posturas deles em certas situações de defesa ou certas situações de ataque. O meu guarda-redes ele não está conseguindo realizar lançamentos de qualidade com os pés. Então, é uma possibilidade de você estar, primeiro, observando qual é a necessidade que a equipe que você trabalha. E tem um guarda-redes que efetua muitos lançamentos, tanto com os pés como com as mãos, com uma certa eficiência. Hoje, os guarda-redes estão sendo cada dia mais usados como um homem de linha. A gente vê isso em Portugal, onde temos grandes guarda-redes que trabalham muito bem com os pés, e em diversos outros países, aqui no Brasil também. Então, assim, a gente pode fazer uma análise mais detalhada da atuação do nosso guarda-rede diante de uma partida. Claro, a gente também pode estar analisando a questão dos nossos guarda-redes pensando nos treinos. A gente pode pegar essa ficha técnica aqui, pensando na questão das técnicas do guarda-redes, e a gente poder usar na questão de coletas de um treino. Eu vou fazer um trabalho mais específico para o guarda-redes com quedas laterais. Então, qual é o aproveitamento do meu guarda-redes nas quedas laterais rasteiras, por meia altura, ou as quedas altas, as bolas mais altas, as bolas mais meia altura, as bolas rasteiras? Qual é o aproveitamento que os nossos guarda-redes têm? Então, há diversas possibilidades que a gente pode estar despertando para que a gente possa estar criando nosso protocolo, inserindo algumas ideias, tirando outras, vai de acordo com a sua necessidade, o seu entendimento do jogo e também a necessidade que a equipe que você trabalha tenha, certo? Antes, a gente está chegando ao final aqui, mas antes eu queria passar um vídeo para vocês, alguns vídeos referentes a questões de algumas finalizações que eu separei na partida. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Esse é o sistema que eu tenho usado muito, que é o Longomet.
Esse foi o protocolo que eu montei, certo? Então, vamos ver a questão das finalizações. Aqui foi a questão do lançamento, mas eu não quero lançamento. Bolas defendidas. Deixa eu compartilhar com vocês aqui essa tela. Vamos lá. Nessa finalização aqui, o que é que a gente pode estar observando? Uma situação de uma defesa com os pés, certo? Num quadrante mais na direita do nosso guarda-redes. Deixa eu só repetir aqui novamente. Olha esse aqui. Então, o nosso atleta estava numa situação de ataque. O que é que a gente pode observar? Perdemos a bola, houve uma questão de desarme e a equipe do Benfica desceu em contra-ataque. Numa questão de transição. Então, contra-ataque. A região da quadra onde o atleta finalizou. A gente pode estar observando também o posicionamento do nosso guarda-redes. Então, onde houve a finalização, onde o nosso guarda-redes estava posicionado, a questão do posicionamento, se ele estava mais em cima da linha, se ele estava mais adiantado. A técnica que ele usou, então aqui a gente viu uma defesa com os pés, muitos chamam de espacato, outros, eu não sei como é que chamam aí em Portugal. Então, seguindo, aqui, o que aconteceu? Essa bola gerou um rebote de imediato? Não. A bola foi para a equipe do Benfica, mas só que a bola foi para a lateral. Então, essa situação que eu não considero como uma defesa com rebote. Eu coloquei uma defesa sem rebote, onde o nosso guarda-redes defendeu a bola e a bola foi para a lateral. Então, vejam numa situação de finalização, o quanto que a gente pode estar observando. Então, uma situação de transição ofensiva, a questão da região da quadra, onde aconteceu o desarme, ou desculpa, onde aconteceu a finalização, o posicionamento do nosso guarda-redes. Então, onde aconteceu a finalização? Aqui mais ou menos próximo à linha dos 10 metros. Onde estava o nosso guarda-redes? Qual a questão do posicionamento dele? Qual a técnica que ele utilizou? Foi com rebote ou sem rebote? Então, a gente pode estar olhando, tendo um olhar mais profundo daquela jogada. Por isso que é importante, onde a gente possa estar filmando nossos treinos, filmando nossos jogos, e a partir daí a gente ter a ideia de parar um pouco e assistir a atuação dos nossos guarda-redes e olhando mais a fundo cada situação de defesa, cada situação que o nosso guarda-redes foi utilizado. Então aqui a gente já tem uma outra situação. Uma situação de ataque do Benfica, onde o atleta Robinho entra na situação de 1 para 1, é uma jogada individual, então gera uma situação de bola uma finalização através de uma jogada de individual. Qual é a região da quadra onde aconteceu a finalização? Então podemos ver que é uma região agora diferente da bola anterior, uma bola mais lateralizada, tá? Uma bola mais lateral. A gente pode estar observando aqui a posição do nosso guarda-redes. A gente pode estar observando também a questão do nosso defensor, pois ele tem um adversário por trás dele que pode gerar uma situação de bola de segunda trave, ou segundo pau, como queiram chamar. Então aqui, qual é a técnica que nosso guarda-redes vai utilizar
para realizar a defesa. Qual é a região da baliza que ele realiza uma defesa? Então, pode ver, o atleta entrou por trás do nosso segundo defensor, gerando uma situação de bola de segunda trave. Então, nosso goleiro foi feliz, nosso guarda-redes foi feliz e realizou a técnica, uma defesa com os pés e sem gerar um rebote para o adversário. Vou voltar aqui mais uma vez. Situação de 1 para 1, jogada individual, Robinho puxa para a ala e finaliza. Então, a gente pode estar observando também a postura do nosso guarda-redes, aqui, próximo à primeira trave, certo? A posição de expectativa dele para a finalização. A técnica, como eu já falei, é de espacate. Então, ele realizou. A gente pode estar observando também a posição das mãos, dos braços, porque aqui existia uma situação de entrada pelo meio do adversário e para onde a bola foi direcionada. Não gerou rebote e assim nosso guarda-redes realizou mais uma defesa. E a última defesa, uma situação que teve a origem de uma saída de bola lá atrás com o goleiro, com o guarda-redes adversário. Entra numa situação de 1 para 1. E qual é a postura do nosso guarda-redes diante da situação de 1 para 1? Então, qual é a postura adotada? Qual é a região da área que ele está posicionado? Ele fechou o ângulo bem? Não fechou. Onde foi que o homem da posse de bola finalizou? Outra coisa que interfere, era canhoto ou destro? Então, aqui era um canhoto, certo? Eu acho que em outros países é chamado de sinistro. Eu acho que é isso. Então, qual é a região da quadra onde aconteceu a finalização? Qual foi a postura e uma defesa do nosso guarda-redes? Se a gente for pensar na questão de fazer uma análise para... Eu sei que não é tema desse vídeo, mas se a gente for pensar numa questão de situação de analisar o adversário em situações de 1 para 1, digamos que nosso próximo adversário será o Benfica. Então, uma forma de passarmos para o nosso departamento de guarda-redes seria como é que os atletas do Benfica se comportam numa situação de 1 para 1. Eles levam a bola mais próximo do guarda-redes e realizam um drible. Para qual lado ele realiza o drible? Ou não, ou ele dá uma certa distância e ele já finaliza gol. Tudo isso vai interferir. E tudo isso vai precisar ser feito uma análise. Então, como é que a equipe adversária finaliza numa situação de 1 para 1? Os canhotos sempre caindo na ala direita deles. Então, eles finalizam com uma certa distância em torno de 1 metro e meio do nosso guarda-redes e tirando no lado do pé, como muitos falam. Então, aqui houve uma situação de defesa do nosso guarda-redes. Certo? Então, aqui são 3. Deixa eu soltar esse vídeo aqui novamente. Sem pausa agora. Pode ver. Então, a situação de 1 para 1, posição do nosso guarda-redes. Certo? Então, assim, são diversas formas que a gente pode estar analisando o nosso guarda-redes, analisando o guarda-redes adversário, porque a partir daí a gente pode estar observando diversas situações. E assim, se a gente for pensar na questão de analisar o guarda-redes adversário, quais são as posturas, quais são as atitudes, qual a importância dele para o sistema da sua equipe, certo? E qual é pensando no nosso guarda-redes, como é que ele se comportou diante daquilo que foi treinado, daquilo que foi pedido. Né? Então, assim, há diversas situações que a gente pode estar
que a gente pode estar observando, tanto no nosso guarda-redes como no guarda-redes adversário. Claro, eu considero duas análises totalmente diferentes. Então, quando a gente analisa o nosso guarda-redes, a gente já sabe o que a gente vai querer deles. Eu tenho trabalhado muitas questões de defesa com os pés. Trabalho muito a defesa com os pés. Mas na partida, meu goleiro ele perdeu tempo de bola e tomou dois gols tentando realizar a defesa com os pés, que ele poderia ter realizado uma queda lateral. Então, assim, a gente pode estar usando a análise de desempenho como uma forma de ajudar o nosso guarda-redes, ajudar o nosso departamento de guarda-redes a realizar as correções necessárias para evitar erros futuros, certo? Então, esse é o protocolo que eu trago para vocês. Deixo aqui meu agradecimento aos meus parceiros, o Nuno e Miguel, Escola de Guarda-Redes, Coutinho, o Goalkeeper Coach, que são ambos de Portugal, o Igor Braga, que é treinador guarda-redes da equipe do Pato Futsal, a equipe do Futsal S.A., que é um projeto que temos aqui em Pernambuco, com garotos, onde eles têm aulas semanais, 2 vezes a semana sobre o futsal, e o More Skills, onde vocês poderão estar encontrando diversos materiais voltados para o futsal, inclusive algumas planilhas minhas, uma voltada para análise de desempenho no futebol de campo futsal, outra voltada para avaliação física e a outra é um pacote de planilhas em torno de 26, 27 planilhas voltadas para controle de treinamento. Então, eu deixo aqui meus agradecimentos a todos. Obrigado mais uma vez ao pessoal do Elétrico Futsal de Portugal, que permitiu que eu pudesse estar realizando esse trabalho de análise. Deixo aqui meus contatos para quem quiser assim, ter interesse. E desde já pedir para todos se inscreverem lá no meu canal do YouTube. É só procurar por Thiago Arruda, analista, onde vocês poderão estar encontrando diversos outros vídeos voltados para a área de análise de desempenho dentro do futsal. Certo? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu!